Bom dia, mais uma vez aqui no meu canal Edificando Vidas, deixar uma palavrinha de Deus para vocês que está no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a segunda morte. Muitas pessoas não entendem, né, sobre a segunda morte. A palavra de Deus fala muito sobre a vida eterna e fala sobre a segunda morte. E muitas pessoas não entendem, ou até mesmo lê, mas não entende o que significa a segunda morte. Eu vou falar um pouco do que eu entendo. Amém? E eu vou ler para vocês Apocalipse 20, capítulo 20, versículos de número 6. Está escrito assim, ó: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinará com ele 1000 anos. 1000 anos. Então, bem-aventurado aquele que não tem parte na segunda morte. O que significa a segunda morte? Aqui no livro de Apocalipse, eu entendi o seguinte: existem dois tipos de morte, como eu já falei no outro vídeo: a morte carnal e a morte espiritual. A morte carnal é a morte que todos nós iremos morrer. Todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, todos. A morte vem para todos, assim como vem para os animais. Mas só que tem uma diferença. A pessoa que morre em Cristo, ela não morre, ela adormece. Ela adormece. Ela descansa. Porque a parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas 16:19, fala muito a respeito disso. É muito bom a parábola, eu gosto muito da parábola do rico e Lázaro, porque lá você vai entender direitinho a diferença entre um e outro. Não por causa de ser rico ou pobre. A diferença em como um morreu e como o outro morreu. Um morreu e foi levado pelos anjos. O outro morreu e foi sepultado. Então, aqui nós vamos falar sobre a segunda morte. A primeira morte é a morte carnal, né? Nós temos um corpo e esse corpo tem alma e tem espírito. Corpo, alma e espírito. Quando a gente morre, o corpo, que é a carne, volta ao pó, enterra, apodrece e some. O espírito é o fôlego de vida. Esse volta para Deus, que foi Ele que nos deu o fôlego de vida. Espírito. E a alma, essa vai para um lugar. Eu digo o lugar merecido. O lugar que você fez por merecer aqui na terra. A alma, ela precisa ir para um lugar. Ou ela vai para o lugar de descanso. Por isso que fala descanso. Ou ela vai para o lugar de tormento. Como que você vai adquirir esse lugar? Dependendo do que você fizer aqui na terra. Se você fez tudo de bom, ou você arrependeu do que você fez de mal, porque a palavra de Deus diz que não há homem justo sobre a face da terra, não há um homem que não peque. Mas tem uma diferença entre ser pecador e viver no pecado. Se você é uma pessoa que já viveu no pecado e arrependeu, confessou seus pecados, morreu, você vai para o lugar de descanso. Agora, se você é uma pessoa que vive no pecado, não arrepende dos seus pecados, não confessa os seus pecados e morre, você vai para o lugar de tormento. Vai ser atormentada até o último dia, o dia do juízo final.
aonde aquele que morreu, que não morreu em Cristo, vai ressuscitar para a morte eterna, que é a segunda morte. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar no dia da última trombeta, no toque da última trombeta, quem morreu em Cristo. A palavra de Deus diz que os salvos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e vão subir com a igreja e encontrar com Jesus nos ares. Amém? E aqueles que morreram no pecado, que não se arrependeram dos seus erros, que continuaram, fazendo coisa errada, que não se arrependeram, que morreram no pecado, esses vão ressuscitar no último dia para a morte eterna. Eles vão ressuscitar para ser julgado no inferno. Porque a Bíblia fala sobre o céu e o inferno. E ainda tem gente que fala que o inferno não existe. A palavra de Deus fala aí, subiu com os anjos e foi sepultado, desceu. O inferno está embaixo. Quando Satanás foi julgado lá de cima, céu, ele foi jogado cá embaixo, no meio da terra. Inferno. E aqui fala que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu falei de duas ressurreições aqui, não foi? A primeira ressurreição, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esses 1000 anos, depois que a igreja subir, que esses que ressuscitou primeiro aqui subir, eles vão ficar guardados com Deus por 7 anos em algum lugar. Depois de 7 anos, nesses 7 anos, a tribulação vai começar aqui na terra. O anticristo, que vai ser o governador, vai ser o governo único, que vai acabar com as pessoas. O falso profeta que vai sair de uma falsa religião. Os dois já estão aí, eu tenho certeza. E o diabo. No último dia, o falso profeta, o anticristo e o diabo e todas as pessoas que aceitaram a marca da besta, todos os que morreram no pecado, vão ser julgados no lago de fogo, que é o inferno, morte eterna. Vão sofrer eternamente. Eternamente. Bem-aventurado aquele que não vai ter. Bem-aventurado aquele que não tem, que vai ter parte na primeira ressurreição. Porque o que tiver parte na primeira ressurreição, esse vai subir e encontrar com Jesus nos ares. Assim como vai subir muitas pessoas que estão aqui na época, no toque da última trombeta, vão estar vivos. Se for hoje, eu estou aqui viva. Se for hoje, subiremos e encontramos com Jesus nos ares e seremos transformados nos ares. E vamos ficar guardados por 7 anos. Vai ser os 7 anos de choro e ranger de dente aqui na terra. Aonde o Espírito Santo não vai ter participação, aonde só vai ser choro e sofrimento, a terra vai ficar com mau cheiro, a terra vai feder de tanto sangue derramado. Aonde você vai desejar a morte e a morte vai fugir de você. A Bíblia que diz. E aqui, em Apocalipse, também no capítulo 20, versículo 14, eu vou ler aqui, do 12, ou 13, do 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, presta atenção, todos que morreram no mar, afogado, que os corpos não foram encontrados, o mar vai vomitar.
Os que morreram em Cristo, que foram afogados no mar e que não acharam os corpos, vão sair e ressuscitar e subir. Agora, os que morreram afogados, aqueles que os corpos não foram achados, o mar vai vomitar. Eles vão ressuscitar, sair para a morte eterna. Entendido? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quando você aceita Jesus como único e fiel Salvador, entrega a sua vida nas mãos daquele que tudo pode, o seu nome é escrito no livro da vida. Quem escreve? Deus. Escreve o seu nome no livro da vida. O seu nome escrito no livro da vida, você está salva. Mas o meu nome pode sair do livro da vida? Pode. O seu nome vai estar escrito no livro da vida se você estiver no caminho. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, até o dia que o Senhor te chamar. Porque você pode ser arrebatado também a qualquer momento. Como? Morrendo. Eu não sei a hora. Eu posso morrer a qualquer momento. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Eu quero subir com a igreja. Mas, vamos que a minha hora é hoje, é amanhã, e eu morra. O meu corpo vai ser enterrado. Mas a minha alma, essa vai subir. Vai para o lugar de descanso. No seio de Abraão, debaixo do altar de Deus, esperando o toque da última trombeta. Amém? E aqui, Apocalipse 21:8 diz assim, ó: mas quanto aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores é as pessoas, né? É todo tipo de erro aí, né? Que as pessoas acham que fornicação é só no ato de homem com mulher ou sei lá. E tem vários tipos de fornicação. Mas aqui eu vou explicar um. Você não é casado e você vive com alguém, sendo que vocês dois não são casados. Estão amigados. Isso é chamado de fornicação. Quando você tem relação com alguém que é casado, é adultério. Você está adulterando, cometendo adultério. Porque se você é casado, né, você não tem que ir procurar ter outros relacionamentos. Porque você é casado, né, com seu marido ou com sua esposa. Aí você vai procurar outros relacionamentos. Então você está cometendo adultério. Agora, quando a pessoa... Isso é só um tipo que eu estou dizendo. Quando a pessoa vive um relacionamento, não é casado, está simplesmente no relacionamento sem ser casado, é fornicação. Então, os fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Por que a segunda morte? Mesmo se a pessoa não foi enterrado, não teve a morte carnal e foi enterrado, aquele que vive no pecado, e ele está no pecado, enxerga, fala, cheira, ouve, mas está no pecado, ele está morto para Deus, tá? Fala, ouve, enxerga, anda, sente cheiro, come, bebe, ganha dinheiro, é pobre ou rico, tanto faz, mas está no pecado, para Deus essa pessoa está morta. Triste dizer, mas é verdade.
Então, então a segunda morte é a morte eterna. A morte eterna. Tem a morte espiritual, a morte carnal e a morte eterna. A morte espiritual é a pessoa está viva, mas espiritualmente ele está morto. A morte carnal, morreu a morte espiritual, não quis saber de Deus, viveu no pecado. Morreu a morte carnal, foi enterrado. Aí vai ressuscitar para a morte eterna. É a Bíblia que diz. Ah, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus, ele não adula e não passa a mão na cabeça. Ele é fogo consumidor. Tá? Então aqui é a segunda morte. Bem-aventurado aquele que não vai ter dano na segunda morte, que vai subir no primeiro. Na primeira ressurreição. O inferno existe. Satanás existe. O inferno, fulano morreu e foi pro céu. Não foi. Fulano morreu e foi pro inferno. Não foi. A Bíblia disse que só subiu ao céu aquele que de lá desceu. Jesus. Esse ressuscitou e subiu ao céu. Maria, que foi mãe de Jesus, e as outras pessoas da Bíblia, os antepassados que viveram em Cristo, que morreram em Cristo, estão debaixo do altar de Deus, no seio de Abraão, esperando o dia do juízo final, esperando a primeira ressurreição, para eles ressuscitar e subir. Os 1000 anos aqui, que a Bíblia disse, lá onde eu li, os 1000 anos, o milênio, é depois que o falso profeta, o anticristo, o diabo, seus anjos malditos, as pessoas que não quiseram se render aos pés de Jesus, que morreram no pecado, vão ser tudo julgado no fogo, no lago de fogo, que é o inferno. Jesus vai voltar com a igreja e com aqueles que ressuscitaram e subiram, os salvos, e nós vamos reinar aqui por 1000 anos, e Jesus vai ser o governador do mundo por 1000 anos, aonde nós vamos viver com Jesus aqui por 1000 anos. Presta atenção, por 1000 anos. Nesses 1000 anos, o Satanás, o diabo, que eu falei que ele foi jogado, ele ainda não foi jogado. Só foi o falso profeta, o anticristo, os anjos, né? Os malditos anjos, os anjos caídos e as pessoas que viveram no pecado. Esses foram julgados no lago do fogo. Nisso, a igreja e os salvos vão ficar por 1000 anos aqui, o milênio, com Jesus. Daí, depois dos 1000 anos, que vai começar a luta entre Jesus e o diabo. E mais os reinos, né? Que hoje nós não fala sobre rei. Hoje são os governadores, os presidentes, né? Que é os presidentes. Tem o presidente do Brasil, o presidente dali, o presidente não sei da onde, da Coreia, né? Então, vai juntar e vai lutar junto com o diabo para derrotar Jesus. Mas não vão vencer, porque é lógico que o vencedor é Jesus, porque ele já venceu uma vez na cruz. Aí, depois de Jesus derrotar Satanás e esses reinos que vai juntar com Satanás para lutar com Jesus, vão ser derrotados, claro, aí vem o último dia. Aí, assim que Jesus derrotar Satanás, os mortos que morreram, que não morreram em Cristo, que morreram no pecado, vão ressuscitar, o mar vai vomitar, de onde tiver morto, todos vão ressuscitar. Aí vai começar o julgamento. É o que chama de Armagedon, tá em Apocalipse. E aí, esses tais vão ser jogados também no lago de fogo junto com Satanás. E aí eu falo nós porque eu tenho certeza que eu vou estar lá em nome de Jesus, porque eu tô lutando e tô fazendo por onde?
Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Quer dizer, eu sou assim, mas como é que você sabe? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aí, nós vamos reinar para sempre com Deus. Que João viu descer do céu uma cidade. E essa cidade, a Nova Jerusalém, que João viu descer do céu, é aonde nós vamos morar para sempre com Deus. Lá não vai haver choro e nem pranto, nem dor, nem raiva, nem ódio, nem trevas. Lá Deus vai ser a luz, a própria luz. E aqui em Apocalipse fala sobre essa Nova Jerusalém, essa cidade de ruas de ouro. Os seus tem 12 portões. Tudo em ouro, e nós vamos morar nessa Nova Jerusalém. Agora, uma coisa, eu ainda... Porque João viu descer do céu uma cidade, não foi uma terra. Foi uma cidade. A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. A Bíblia fala. Mas, se Deus quiser restaurar essa terra, se Deus quiser restaurar essa terra, Ele restaura. Porque Ele criou, Ele fez e Ele pode todas as coisas. Mas, se for uma outra terra, amém. Eu muitas das vezes eu falo, porque tem essa discordância, né? Muitos estudiosos acham que essa terra vai ser restaurada, né? E a cidade onde nós vamos é a Nova Jerusalém. Mas muitos acham que vai ser uma nova terra, um novo céu. Então eu digo assim, eu quero estar lá. Eu quero estar lá e eu vou estar. E eu tenho orado por todos para que possa estar lá também, em nome de Jesus. Que a graça e que o amor de Deus seja com todos vocês. Desculpa aí as cachorras latindo. Toda vez que eu estou fazendo um vídeo ou que eu estou em oração nessa casa, acontece isso. É uma coisa assim que... E as cachorras, todas as vezes que eu estou orando, elas vêm. E hoje... O portão está aberto, elas não subiram. Mas sempre elas começam essa latição do nada. Que a graça de Deus te encontre. Amém.